Bom, eu nasci no Rio de Janeiro. Meus pais, digamos assim, imigraram para São Paulo em 1967, quando eu tinha 7 anos. Eu tenho apenas um irmão mais velho. Fiz a minha formação basicamente na escola, no Colégio Renascença, né? Eu sou de origem judaica, a Renascença é uma escola judaica. Posteriormente eu fui ao Colégio Bandeirantes, fiz o 3º ano no Objetivo. Inicialmente a minha ideia era fazer engenharia eletrônica seguindo a carreira do meu pai. Mas eu logo me senti muito atraído pelas questões, digamos assim, mais humanas, né? Eu tinha 2 médicos na família, na realidade 3 já, praticamente, que eu já admirava bastante. Então mudei e prestei o vestibular aqui para a Faculdade de Medicina da Santa Casa. Então, em termos assim essas seriam mais ou menos as minhas origens. Bom, minha vocação na área médica, acho que ela veio de múltiplos fatores, não foi uma coisa só. Eu me lembro que quando eu estava no 3º ano do colégio, eu tive alguns professores de biologia que me despertaram muito a curiosidade sobre funcionamento do corpo humano, sobre doenças, essa questão toda, né? E ao mesmo tempo eu tinha um tio que era cirurgião ortopedista, uma tia que era pediatra e um primo que estava cursando na faculdade de medicina. De vez em quando ele me contava algumas coisas. Eu sempre fui muito curioso com os aspectos gerais assim do conhecimento, né? Eu nunca fiquei numa frente só de conhecimento, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então isso foi despertando, né? Mas talvez no momento em que eu estava prestando vestibular, o meu projeto, vamos dizer, de atuação científica era na área de audição, né? Eu tinha um objetivo de estudar a fisiologia e anatomia da audição para trabalhar futuramente com surdez, né? Mas, de acordo com o que o curso foi se desenvolvendo, me abriram outros campos de interesses, né? E eu hoje pratico apenas a clínica médica, a especialidade da clínica médica. A Santa Casa tinha um nome muito forte e, na realidade, foi o único vestibular que eu prestei. Felizmente, consegui passar. É difícil descrever, né? Foi uma verdadeira revolução na minha vida. Eu acho que foram 6 anos que valeram por pelo menos uns 18, assim, na questão da intensidade de vivências que a gente pôde ter, da qualidade, né, de alguns professores, de algumas personalidades que a gente teve contato aqui na Santa Casa. Claro que eu seria muito injusto em classificar, muita gente teve muito impacto, mas eu diria assim que um tripé fundamental na minha formação científica foi o Dr. Orlando Jorge Aidar, que futuramente viria a ser meu chefe na morfologia, o Dr. Carlos Roberto Douglas Rodrigues na fisiologia, e o inesquecível professor Walter Edgar Maffei. São 3 pessoas que moldaram profundamente a minha personalidade médica, a minha personalidade científica, a forma com que eu enxergo o conhecimento médico. Então esses 3 nomes realmente se destacam bastante. Tenho que também prestar uma homenagem ao Departamento de Medicina Social, no qual pela primeira vez eu tive contato com visões de mundo diferentes daquelas visões que a gente estava muito viciado, né, pelo sistema da ditadura que estava se encerrando na época que eu entrei na faculdade, mas a institucionalização daquela forma de conhecimento, de visão de mundo ainda contaminavam muito as nossas mentes, né? Então o Departamento de Medicina Social, que na época era dirigido pelo professor José da Silva Guedes, e uma homenagem especial à professora Regina Marcília, que faleceu recentemente, tragicamente, causaram também um grande impacto que veio a ter efeitos bastante tardios na minha vida, né? Hoje eu tenho uma certa militância política e nessa militância eu me reporto muito àqueles primeiros momentos que eu tive na medicina social, as primeiras leituras que eu tive. Recentemente, inclusive, faleceu aquele economista Paul Singer. Eu me lembro que o primeiro texto de economia com E maiúsculo que eu li foi do Paul Singer, sob os auspícios da professora Regina. Isso teve um grande impacto na minha vida. Então, aqui na Santa Casa eu vim pela primeira vez a participar de um coral, né, que foi também uma experiência de uma intensidade
muito grande na minha vida. Durante o curso inteiro eu cantei no coral da Santa Casa. Durante o curso eu me filiei a 2, 3, 4 outros corais, vim estudar um pouquinho de canto lírico, técnica vocal. Estou ligado na atividade musical até hoje. Então essa é mais uma grande herança realmente que essa casa me deu, e de tremendo impacto na minha vida pessoal, na minha vida emocional, enfim, no prazer de viver. Difícil dizer qual que era a minha matéria favorita, porque, como eu disse, eu sempre fui um camarada muito curioso, sempre tive múltiplos interesses, e dentro da medicina isso não fugiu a essa regra. Talvez a matéria assim com que eu tivesse menos identidade realmente seja a ortopedia, né? Eu não fui um bom aluno de ortopedia, mas dentro desse campo de visão largo, sem dúvida, essa minha metodologia, essa minha visão de curiosidade acabou me levando para a clínica médica, porque eu penso que seja a especialidade mais desafiadora de todas, né? Tive no começo da carreira, trabalhei muito com o falecido Dr. Valdir Inácio, e com meu querido professor, amigo, irmão, pai, mestre, inspirador, professor Aldo José Delore, com quem eu mantenho estreito relacionamento até hoje. Porque a turma se segmentou, né? Tinha um grupo do coral, tinha um grupo de futebol, tinha um grupo de outras atividades, tinha os antigrupos, né? Então a gente era uma turma muito heterogênea. Talvez a marca, vamos dizer, que a turma deixou em mim foi justamente dessa diversidade, dessa heterogeneidade, uma diversidade de pensamentos e origens muito grande, né? Realmente foi um desafio em si a gente passar esses 6 anos juntos pelas características tão diversas que a turma tinha, tanto até mesmo de alguns extremos de faixa etária, né? De origens sociais, culturais, etc., né? Foi uma turma muito marcada por essa diversidade, né? Eu obtive meu título por concurso de currículo, e tive uma experiência muito grande a partir de 1990. Eu me liguei à prefeitura de São Bernardo do Campo, onde trabalhei lá 24 anos no serviço de urgência e emergência da cidade. Funcionou quase que como uma segunda faculdade, felizmente, para a qual eu fui muito bem preparado pela primeira. Cada paciente, cada caso bem sucedido é uma gratificação, né? É muito difícil dizer. Eu costumo dizer o seguinte: eu não fiquei rico com a minha profissão, mas eu acho improvável que exista um médico mais feliz e mais realizado do que eu. Na área de clínica, eu acho que para o médico que está iniciando hoje, eu acho que o desafio é a vastidão do conhecimento que existe hoje, e você se manter atualizado, porque as renovações científicas são muito, muito intensas e muito frequentes, né? Então eu penso assim, que o aluno que não tiver uma boa formação básica nas disciplinas fundamentais, fisiologia, farmacologia, anatomia, patologia, ele vai ter muita dificuldade de ser médico hoje, especialmente na clínica médica, que ele não vai conseguir dar conta de compreender essas mudanças científicas tão importantes que aconteceram, especialmente nos últimos 20 anos, né, quando começou a se impor o conceito de medicina baseada em evidência, onde o rigor científico aumentou muito, né, em relação às condutas do que a gente pode fazer, do que a gente deve fazer e do que a gente não deve fazer, né? A interpretação desses estudos científicos de grande porte exige muito conhecimento básico, exige muita experiência. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu penso assim, que em função de uma série de características do nosso mercado de trabalho hoje, o grande desafio é você conseguir construir um setting de atendimento que você consiga dar atenção ao paciente e o paciente consiga se sentir integralmente atendido. Essa que eu acho que é uma grande luta, né? Um conceito que a gente aprende muito intensamente aqui na Santa Casa, a dedicação ao paciente, aos seus aspectos humanos, aos seus aspectos, às suas particularidades, às suas idiosincrasias, enfim, o respeito ao ser humano como um ser complexo e absolutamente pessoal, individual.
a gente demora muito para construir esse setting, né, que basicamente vai acontecer no consultório e eventualmente no ambiente de internação hospitalar. Eu penso que hoje, em função de uma série de características do sistema educacional pré-faculdade, tem muita gente que não está preparada para enfrentar esse desafio de atender a um ser humano, né? Esse é um desafio que já existia na época da fundação da faculdade. A gente sabe, a gente conhece os ideais daqueles que fundaram a Santa Casa. Esse desafio continua muito presente. E o desafio também, da mesma forma científica, de lidar com as novas tecnologias de cuidado ao paciente e tecnologias relacionadas ao conhecimento diretamente. Isso tudo é muito desafiador. Olha, primeiro você tem que ter uma paixão pelo ser humano. Se você não tiver paixão pelo ser humano, se você não for uma pessoa capaz de se abrir, de se entregar ao paciente, de ouvir o paciente, conseguir fazer com que o paciente se sinta ouvido em todas as suas necessidades e particularidades e peculiaridades, como eu falei, as idiosincrasias, enfim, você não vai conseguir atender essa pessoa, né? Eu posso dizer sem falsa modéstia que eu tenho muito sucesso terapêutico com os meus pacientes e eu penso que isso se deve à aderência que eu consigo obter deles na questão dos cuidados consigo mesmos. E essa aderência, ela só pode ser resultado de um contato humano muito intenso, né? Do paciente perceber que eu estou preocupado com ele, né? Do paciente perceber que eu estou compreendendo as dificuldades dele, compreender que eu não sou juiz dele, compreender que eu não sou pai dele, que eu não estou dando ordens, enfim, que eu estou disposto a fazer um trabalho conjunto com ele, da melhor forma para cuidar da saúde dele, para ele poder compensar a sua doença crônica ou se livrar de uma doença aguda, ou seguir uma recomendação. Às vezes o paciente me procura para pedir uma opinião cirúrgica ou não cirúrgica, opera, não opera, enfim, todas essas condutas, né? Para o paciente se sentir confiante e seguir a nossa conduta, o contato humano tem que ser muito intenso, tem que se estabelecer uma relação de confiança muito grande. Nesse ponto, eu penso que eu consegui desenvolver essa capacidade. Olha, até hoje eu sonho com a faculdade. A faculdade habita os meus pensamentos diariamente, de dia e de noite, né? É uma relação indissolúvel, né? É um passado muito intenso, como eu falei. A cada doente, a cada desafio, é quase impossível eu tomar qualquer atitude médica sem eu pensar em alguém, em algum ensinamento, em alguma lembrança, em algum caso que eu vi aqui, em algum professor, em alguma história, em alguma narrativa. Enfim, isso aqui é muito intenso, isso aqui é uma coisa que não tem paralelo. Claro, queria agradecer imensamente a oportunidade de deixar esse registro que fique como uma profunda homenagem a todos aqueles que tanto me ensinaram, que tantas oportunidades me deram. E não posso deixar de citar novamente o meu querido professor Aldo José Delore, que inclusive foi quem me alertou para esse projeto e razão pela qual nós estamos aqui hoje com muita alegria.